Agora eu vou para a próxima parte, que seria explicar um pouco da atividade que eu postei para vocês. Tá, então já que vai ser na hora do exercício, vamos explicar um pouco do exercício aqui e agora. Deixa eu projetar o exercício. Tá, então pessoal, a atividade é sobre avaliação com base no fluxo de caixa descontado e valores de perpetuidade. E aqui a gente tem dos mesmos modos que a gente já tem feito. Então, verdadeiro ou falso, ou então marcar a alternativa certa. A primeira questão, pessoal, então, vai falar sobre o fluxo de caixa descontado. Então, levando em consideração o fluxo de caixa descontado, ele quer saber, então, quais são os componentes que fazem parte do fluxo de caixa descontado, exceto. Então, você vai tirar do cálculo de fluxo de caixa o que não fizer parte. Então, o próprio fluxo de caixa entra? Não sei. Taxa de desconto entra? Também não sei. Horizonte de tempo nas projeções? Quem sabe? Risco entra no nosso cálculo? Não sei. Payback do fluxo de caixa entra no cálculo? Também não sei. Então, é saber quais desses elementos eles não fazem parte do cálculo de fluxo de caixa descontado. Certo? Marcar a alternativa e seguir em frente. Questão 2. Questão 2, então, fala sobre o fluxo de caixa operacional. Para a base de cálculo do fluxo de caixa descontado, ele vai considerar lucro antes dos juros e imposto somado à depreciação. Então aqui, pessoal, é como se a gente estivesse falando daquela fórmula lá sobre o que a gente leva em consideração no nosso fluxo de caixa descontado, que seria então o nosso fluxo de caixa livre. O que eu levo em consideração no meu fluxo de caixa livre? É o lucro antes dos juros? É o lucro antes dos juros e depreciação? E aí vai. Então é só lembrar qual elemento que faz parte e marcar a alternativa que corresponde à questão 2. Questão 3, pessoal. Então, verdadeiro ou falso para justificar as alternativas falsas. Então, são 3 assertivas e vocês têm que saber, então, se é verdadeiro ou falso. Então, a primeira vai falar: o valor presente das avaliações de investimento, descontados pelo custo de oportunidade dos proprietários de capital, equivale ao valor presente líquido, ou seja, a riqueza criada pelo investimento. Então, ele quer saber, relativo ao valor presente das avaliações, se isso aqui é verdadeiro ou falso, e justificar se for falso. Letra B. Uma empresa ela só agrega valor no caso de apresentar um custo médio ponderado maior que o meu retorno sobre o investimento. Então aqui é só pensar com base na fórmula, olha a fórmula e ver se essa resposta está certa ou está errada. Então, se estiver certa, beleza. Se estiver errada, tem que justificar. Letra C. O valor terminal de uma avaliação consiste no fluxo de caixa do último período de existência da empresa em avaliação, isto porque o processo de avaliação considera a inexistência da empresa com a sua venda ou compra. Então, nesse caso, é considerar então o que a gente já tem falado bastante nessa aula sobre o valor terminal de uma avaliação. Certo? Também, se tiver verdadeiro, beleza. Se tiver falso, marca que está falso e justifica o motivo. Quarta questão, pessoal. Então, a quarta questão aqui já a gente vai ter que fazer alguns cálculos com relação ao fluxo de caixa livre. Então, ele diz vários elementos de um fluxo de caixa, depois ele quer saber que nesse exercício, o capital investido dessa empresa foi em ativos fixos dessa empresa foi de R$ 69 mil, e em capital de giro foi de R$ 13 mil. Ele quer saber o fluxo de caixa livre. Então, nesse caso, é colocar na fórmula de fluxo de caixa livre todos esses elementos e depois saber qual foi o valor que sobrou depois desse cálculo. Questão 5. Deixa eu ver. Eu acho que tinha alguma informação que eu precisava passar para vocês com relação a essa atividade. Deixa eu só ver uma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. Depois se precisar, se tiver alguma informação, eu passo depois. Questão 5. A questão 5, então, é quase a mesma ideia do exercício anterior,
Só que ele vai pedir, então, para você calcular o fluxo de caixa livre do período, então, de 10 anos dessa empresa, também levando em consideração o valor da perpetuidade de uma empresa a partir dessas informações abaixo. Então, lucro operacional atual dessa empresa foi de R$ 172 mil, antes do imposto de renda, levando em consideração que ele tem uma alíquota de imposto de renda de 34%. Depois, o crescimento esperado dos resultados operacionais é de 8,5% ao ano para os próximos 4 anos, e depois do quinto ano até o décimo é de 5%. Após esse período, então, espera-se um crescimento de 2,5% ao ano. Ou seja, para o período de 10 anos, a gente tem especificado bem claramente qual que vai ser o percentual de crescimento. 8,5% nos 4 primeiros, e depois, nos últimos anos, 5% de crescimento. Levando em consideração que a empresa ela continua existindo no período 11º, no segundo, 12º, 13º, 14º, e aí vai, então você tem que levar em consideração que depois desse período a empresa ela vai ter uma taxa de crescimento de 2,5%, que seria aquele Gzinho dos cálculos. Então sabe qual que é o G, coloca 2,5%. Depois, os investimentos de capital, que é o CAPEX, totalizaram 126.600 no ano corrente, sendo a depreciação do mesmo ano de R$ 100 mil, e espera-se que tanto as necessidades de investimento fixo como a depreciação cresçam a uma taxa de 6% até o 10º ano, e daí para frente ele caia para 4% de uma forma indeterminada. E depois, não são previstas necessidades de investimento em capital de giro. Então, levando em consideração essas afirmativas, pessoal, vocês precisam dizer, então, qual que vai ser o fluxo de caixa livre. Ele é bem tranquilo, é só saber interpretar cada uma dessas informações e projetar um fluxo de caixa de 10 anos seguidos. Então, desde 2020 até 2030, por exemplo. Depois, questão 6. A questão 6 vai dizer, então, que tem uma empresa que ela está obtendo um lucro operacional líquido do imposto de renda, então já descontado o imposto de renda, de R$ 280 mil ao ano. Os lucros operacionais anuais investidos em seus negócios têm proporcionado um retorno médio de 13%, e a empresa vem mantendo uma taxa de reinvestimento líquido, que seria, então, já descontado a depreciação, de aproximadamente 60% dos seus resultados operacionais. Ou seja, do que sobra para a empresa, ela reinveste só 60%. Os outros 40%, eles são suficientes para pagar capital próprio e capital de terceiros. Então, você remunera o capital investido com o que sobra de 40%. O custo do capital, o custo total de capital da empresa vai ser de 17%. Então, o nosso WACC é de 17%. Então, a gente já sabe qual é a nossa taxa de desconto para o nosso fluxo de caixa. Ele quer saber, então, qual que é o valor da empresa com base nessas informações. Então, não tem muitas informações, é só saber alocar cada uma delas de acordo com a fórmula e onde é que entram cada um desses elementos, e daí resolve o exercício. Pessoal, deixa eu ver só uma coisa, eu acho que está faltando uma informação nesse exercício 7, mas daí eu mando uma nova versão. Deixa eu ver. Está faltando a metragem quadrada, mas depois eu mando para vocês. O exercício 7, pessoal, ele é um desafio. Ele é um exercício extremamente completo. Ele tem todos os elementos que a gente já mencionou, do começo ao fim. Então, é você analisar um investimento antes de fazer de fato. Digamos assim, eu quero construir um prédio. Nessa ideia, então, uma pessoa, ela está, na verdade, uma construtora, ela vai querer levantar um prédio de 20 andares para ser alugado. Então, vai criar várias salas e vai alugar esses 20 andares, e daí ela vai analisar todas as informações que ela tem para esse investimento, e você vai ter que avaliar, então, depois disso, qual que vai ser o valor do edifício com base no fluxo de caixa descontado,
E ele também vai querer saber qual vai ser o valor do patrimônio líquido do edifício com base no valor dele. Esse item 7 aqui, pessoal, se alguém tiver interessado em fazer, a gente vai fazer junto. Só que daí a gente vai fazer passo a passo e eu explico para vocês cada um dos elementos. Só que, para isso, então, eu tenho que saber quem que estiver interessado em resolver essa atividade. Porque daí a gente vai fazer como se fosse um a um, exercício individual. Certo? Então, a princípio, é para resolver até o exercício 6. Mas se por um acaso você tiver interesse em fazer essa atividade extra, daí me avisa, a gente provavelmente eu faço um vídeo explicando, ou eu converso com cada um de vocês e a gente vai resolvendo ponto a ponto. Caso contrário, se você não tiver interesse no ponto, não precisa nem fazer. Esse exercício ele realmente vai ser para fechar esses dois conteúdos, de fluxo de caixa descontado e valores em perpetuidade. Certo? E daí, com isso, a gente fecha a nossa atividade, do começo ao fim. Beleza, pessoal? Dúvidas? Sugestões? Críticas? É justamente a gente praticar o que a gente viu pelo menos nos vídeos. E daí, praticando, a tendência é que a gente, tendo essas 3 semanas para a gente ir praticando, tá, tendo tempo, então, para ir praticando cada uma dessas atividades, daí vocês eu vou passando para vocês, eu passo cada um pelo menos alguns exercícios parecidos, eu vou explicando, vou contextualizando. Daí a tendência é vocês terem todas as informações possíveis para realizar a atividade sem nenhum problema. Mas caso, por algum motivo, vocês tenham dúvida ainda, me perguntem, não tem nenhum problema. Fiquem à vontade para me perguntar, porque a ideia justamente é ninguém ficar com dúvida nesse assunto.